Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Muito bom dia, e a bênção de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria cada dia podermos acordar e vermos o brilho do sol, sabermos que temos um Pai de amor, que é bondoso, cheio de graça, vela por cada um de nós e está disposto a encher a nossa vida de ricas bênçãos. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 11, o versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Tenha plena certeza que a maior missão de Jesus Cristo ao vir aqui a essa terra é nos ensinar como é que nós podemos viver para um dia nós sermos aceitos diante do Pai. Para que nós possamos ser aceitos diante de Deus, é necessário vencer esse mundo. Embora o nosso Deus nos ensinou que jamais nós conseguiremos vencer sozinhos, nós só conseguiremos vencer através de Jesus Cristo. Mas os meios pelos quais nós precisamos estar ligados a Jesus Cristo e um dia estarmos diante de Deus, Ele didaticamente nos ensinou nessa terra. Jesus desenvolveu uma vida de oração. Jesus repreendeu o mal, a Satanás, a tentação, sempre citando a palavra do Senhor. Ele nos ensina que a palavra de Deus deve ser regra e fé e prática na vida de todo cristão. O cristão que não conhece a palavra de Deus, esse é um cristão que está despreparado para o campo de batalha. Jesus também nos ensinou que nós precisamos trabalhar em prol de alguém. Em todo momento que Jesus viveu nessa terra, Jesus esteve trabalhando em função das outras pessoas. E nos momentos mais difíceis, de crise da sua vida, Jesus teve força vinda do céu, esteve revestido do poder divino, para que pudesse resistir todos os males, blindados pelo Senhor. Ele conseguiu alcançar a vitória e atribuiu a cada um daqueles que crer no seu sacrifício. Como nós podemos observar no versículo 1, era de costume Jesus estar orando. Enquanto Jesus orava, os seus discípulos não tinham esse hábito de viver uma vida de oração. Creio que é a razão pela qual, que nos momentos de crise deles, todos eles abandonaram a Jesus Cristo. Jesus se manteve de pé porque ele era um homem de oração. E um dos discípulos então pede para Jesus para que ele nos ensine como é que eles devem orar. E Jesus começa a ensiná-los dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Jesus, logo no começo da oração, ele leva os seus discípulos a terem uma compreensão que eles têm um Pai no céu, um Pai de amor. Quando nós oramos, nós estamos expressando para Deus que nós somos dependentes dele, que nós confiamos nele. Ninguém irá se colocar de joelhos para buscar uma bênção de alguém que não acredita que esse alguém, que esse ser não possa abençoá-lo. Mas quando nós estamos chamando a Deus de Pai, nós entendemos que esse Pai de amor, ele cuida dos seus filhos com amor, com cuidado, com carinho, irá ser misericordioso nos momentos de maior necessidade dos seus filhos. Quando Jesus estava chamando a Deus de Pai, Jesus também estava nos ensinando que nós precisamos viver uma vida de dependência. Uma criança sem o seu pai, sem a sua mãe, facilmente ela irá perecer. Ela não terá chances de vida se ela não viver na dependência do seu pai ou da sua mãe. E Jesus Cristo ensinava aqueles discípulos: vocês precisam depender de Deus, vocês precisam depender de mim, vocês não irão conseguir fazer praticamente nada nesse mundo se não estiverem ligados a mim. Se a conexão for constante, vocês passarão por todas as tribulações e vocês irão alcançar a vitória. Jesus continua discipulando os seus discípulos, ensinando como é que eles devem orar, e ele fala: santificado seja o seu nome. A única forma que alguém consegue santificar o nome do Senhor é vivendo o verdadeiro cristianismo. Se nós não vivermos o verdadeiro cristianismo, nós profanamos o nome de Cristo.
profanamos o nome do cristianismo. A única Bíblia que muitas pessoas irão ler nessa terra é a nossa vida. Se nós não vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós não conseguimos santificar o nome do Senhor. A nossa vida precisa ser um livro aberto. A nossa vida precisa testemunhar de Deus. A nossa vida precisa representar o Pai. Era dessa forma que Deus esperava que os seus discípulos vivessem. É dessa forma que Deus espera que os cristãos que vivam nos dias atuais possam viver. Todo cristão deve viver em função do reino. É por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos a falar: e venha o teu reino. Nós precisamos a cada dia viver em função mais do reino celestial do que do reino dessa terra. Quando nós vivemos em função do reino celestial, nós estamos dizendo para Deus quem é o Senhor da nossa vida. Quando nós vivemos em função do reino dessa terra, nós também estamos revelando para Deus que nós já fizemos as nossas escolhas. Viver em função do reino celestial é priorizar a Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas. Ele tem que ser o primeiro da nossa agenda. Nós precisamos valorizá-lo em todas as circunstâncias da nossa vida. Lucas capítulo 11, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: o pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia. Jesus ensinou aos seus discípulos a pedir ao Pai o alimento de cada dia. Quando nós pedimos ao Pai, nós reconhecemos que é Ele doador de todas as bênçãos para cada um de nós. Jamais um ser humano consegue, independente de Deus, sobreviver nesse mundo. Somente aquele que vive ligado ao Pai consegue receber todas as bênçãos que os céus quer derramar sobre a vida dos seus filhos. Mas a orientação que Jesus dá aos seus discípulos é que nós deveríamos viver um dia de cada vez, pedir um pão para cada dia. E nós precisamos continuar confiando nesse Pai, porque o mesmo Pai que nos dá o pão no dia de hoje, será o Pai que nos dará o pão no dia de amanhã. Ele cuida dos seus filhos dia a dia. Ele nos supre nas nossas necessidades a cada dia. Não há uma necessidade de vivermos ansiosos hoje pelo dia de amanhã. Hoje nós temos que receber as bênçãos de Deus. E amanhã nós precisamos confiar que Deus também irá enviar as bênçãos para a nossa vida. Veja que esses ensinamentos para os seus discípulos, geralmente ao lado dos discípulos estavam outras pessoas que também dependiam do pão de cada dia. Entre os discípulos haviam muitos que eram pescadores. E muitas vezes eles estavam ansiosos pensando no dia de amanhã se iriam conseguir pescar alguma coisa. Mas Jesus falava para eles que quando eles orassem, eles deveriam orar pedindo a Deus: nos dê o pão de cada dia, porque isso ia expressar para Deus a confiança que eles tinham no Senhor, que o mesmo Deus que tinha dado os pães para eles sobreviver no dia de hoje, seria o Deus que daria o pão para o dia de amanhã. Não eram só pescadores que acompanhavam Jesus, haviam muitas pessoas necessitadas naquela época, que tinham o pão no dia de hoje, mas eles não sabiam o que comeriam no dia de amanhã, mas o Senhor ensinava: peçam o pão de cada dia. Vivendo dessa forma, vocês estão expressando para Deus que vocês estão dependentes dele, confiam na provisão divina. Como nós podemos observar no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nesse momento de instrução, Jesus também fala: perdoa os nossos pecados, como também nós temos perdoado aqueles que nos devem. Como nós precisamos oferecer o perdão para aquelas pessoas que nos machucam, que nos ofendem. Jesus Cristo é o único ser humano que passou nessa terra que nós podemos entender que é um ser humano livre, que não foi escravizado com o pecado. Mas uma pessoa que não consegue perdoar alguém é alguém que é escravo do pecado. Alguém que acumula no seu coração rancor, presunção, discórdia, inveja, ira, desejo de devolver na mesma moeda que foi ferido. São seres humanos que não são livres. É por isso que Jesus Cristo veio aqui a essa terra. Jesus veio trazer libertação. A verdadeira libertação nós só recebemos quando nós passamos a viver como Jesus Cristo. Depois que Jesus foi açoitado pelos seus algozes e estava em cima da cruz, Jesus era tão livre que Jesus olha para baixo da cruz e ora ao Pai e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não guardava no seu coração nenhum ressentimento. Jesus não acumulava no seu coração nenhuma dor, nenhuma tristeza. Jesus, sabendo que tinha sido crucificado por aquelas pessoas, mas Jesus sabia que todos aqueles que estavam ali embaixo, eles careciam do seu sacrifício, da sua morte,
para que eles herdassem a vida eterna. E ele veio aqui a esse mundo, morrer por todos os filhos pecadores. É por isso que a cada dia nós temos que olhar para o nosso modelo Salvador, Jesus Cristo, e precisamos seguir o Mestre. Aquele que segue a Jesus Cristo irá encontrar paz, irá encontrar cura, irá encontrar felicidade e no final irá encontrar a vida eterna. E ele conclui a sua oração ensinando os seus discípulos, falando: não nos deixe cair em tentação. Jesus sabia que os seus discípulos seriam tentados, como ele também foi. Mas ser tentado não é estar no pecado. Pecado é conceber o pecado no coração. Há uma escritora americana que ela fala que nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que esses passarinhos façam um ninho na nossa cabeça. Nós podemos sim, em algum momento, nos depararmos com uma tentação, mas o que nós não podemos permitir é que essa tentação faça morada no nosso coração. Nós podemos, em algum momento, até bater os olhos em alguma coisa que não deveríamos ver, mas nós não podemos permitir que essas imagens alimentem os nossos pensamentos. Se em algum momento os nossos olhos batem em alguma imagem que não deveríamos ver, nós precisamos desviar os nossos olhos para algo que seja agradável, que seja bom, que seja sadio. Desviarmos o nosso pensamento daquilo que nos prejudica e que nos leva a cair no pecado. Precisamos nos alimentar daquilo que é saudável, daquilo que é bom, daquilo que nos edifica e que nos leva para o reino. Lucas capítulo 11, o versículo 30, a Bíblia diz o seguinte: porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. Os líderes e escribas e fariseus daquela época pediam para Jesus um sinal, quem de fato era Jesus Cristo. E ele se volta para aquela geração e fala: o único sinal que vocês terão é o sinal de Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Mas logo depois ele saiu e cumpriu a sua missão, pregou o evangelho para os ninivitas. Quando Jesus falava do sinal de Jonas, Jesus estava falando dele mesmo, que ele passaria 3 dias e 3 noites sepultado nessa terra, mas logo depois ele ressuscitaria e seria levado ao Pai para que ele pudesse continuar governando como sendo Deus por toda a eternidade. Querido amigo, a cada dia que nós vivemos nessa terra, nós precisamos manter a nossa vida ligada ao Pai. Jesus orou, nós precisamos também desenvolver uma vida de oração, nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres que testemunhem do amor de Deus nessa terra. A única Bíblia que muitas pessoas verão será a nossa vida, é por isso que nós temos que nos esconder no Senhor, nós temos que amar a Deus com todas as nossas forças. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda força para fazermos a Tua vontade e andarmos nos Teus caminhos, é o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor Te abençoe e Te guarde, que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.